fator previdenciário, mas vocês têm que saber. Então, o auxílio-doença agora tem... O benefício previdenciário tem 3 tetos agora. O mínimo, o máximo e o teto do auxílio-doença, que é o teto das últimas 12, da média simples das últimas 12 contribuições. Então, você contribui, aí você imagina, assim, uma pessoa que se filiou à Previdência em 99, ela tem de 99 até hoje, quantos anos? 15, 16, 17 anos. De 17 anos, só vai considerar os últimos 12 na hora de fixar o teto do benefício. É desproporcional para o auxílio-doença, exclusivamente. Exclusivamente. É altamente desproporcional, concorda? Você contribuiu, digamos que você contribuiu 16 anos no teto. No último ano ficou desempregado, contribuiu no mínimo. Quanto será o teto do seu auxílio-doença? Salário mínimo. Hã? Já disse a lei, se você paga super baixinho nos últimos 36, contribuiu ao máximo, o que acontece? Não será considerado o aumento dos últimos 36. Pega os 80%. Mas é isso, mas pega os 80%, só que se esse 80% for maior do que um salário mínimo, vai ser um salário mínimo. Porque é um teto. Entendeu? Não, e é pior, ainda escolheram assim, o pior benefício possível, que é o benefício da pessoa que está incapaz, que está doente, que está numa situação, né? Não é um benefício eletivo, como se diz. Não é um benefício de escolha. Não é um benefício, eu estou com vontade de me aposentar. Não é, é um benefício que você só se aposenta porque não tem jeito, né? Só se afasta, no caso, auxílio-doença, porque não tem jeito. Bom, fator previdenciário. O monstro, né? Bom, o fator previdenciário é engraçado, que o fator previdenciário foi criado em 99 e até hoje ele é polêmico, né? E ele não envelheceu, digamos assim, né? Continua sendo uma vedete do direito previdenciário. Bom, o fator previdenciário, ele é calculado, considerado a idade, expectativa de vida, de sobrevida, melhor falando. Por que é a expectativa de sobrevida? Porque pressupõe-se, é engraçado isso, a expectativa de vida é levada em consideração para o cálculo do fator. Porém, o fator, na hora de analisar se vai ser baixo ou alto, leva em consideração a expectativa de sobrevida. O que é que quer dizer com isso? Quanto menos tempo pressupõe-se que você vai viver, maior o seu fator. Quanto mais tempo pressupõe-se que você vai viver, menor é o seu fator. Ou seja, mais lhe prejudica, quanto mais você for viver. É exato. O índice é a tábua de mortalidade do brasileiro médio para ambos os sexos. Vamos ver. Tá logo aqui embaixo. A expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Média nacional única para ambos os sexos, tá? Então, assim, não tem um fator para mulher e um fator para homem no sentido de taxas de tábua de mortalidade para um ou para outro. Não, é a única, ambos os sexos. Isso ajuda as mulheres, porque se a gente tivesse a nossa aposentadoria calculada com a base da mulher, que sempre tem uma taxa de mortalidade de sobrevida ainda mais alta, né? Para efeito da aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição, serão adicionados esse tipo de coisa a gente sempre vai ver, que é aquele velho ditado que eu sempre digo: a lei não pode dar com a mão e tirar com a outra. Então, se a lei permite que a mulher se aposente 5 anos antes, ela não pode ir no fator e prejudicar. Então, o fator, ele não pode ser mais oneroso para a mulher, já que a lei dá a ela o direito de se aposentar com 5 anos antes. Então, você ficticiamente, isso é ficticiamente, você aumenta 5 anos no tempo de contribuição da mulher na hora de se fazer o cálculo do fator. Ou seja, a fórmula que a gente tem é uma fórmula para homem. Quando você for fazer esse cálculo para a mulher, você soma 5 anos. Porque ela tem 30, você vai fazer a fórmula com base em 35, por exemplo. Ela tem 31, você faz a fórmula com base em 36. Para não ser prejudicada apenas por ser mulher, diga. É utilizada a média nacional. 5 anos. Quando se tratar de professor, é a mesma coisa. O professor não tem direito de se aposentar com 30? Pronto, mas ele não pode ser prejudicado por isso no fator. Então, na hora de calcular, você ficticiamente soma 5 anos. Apenas para o cálculo do fator. Que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício em função de magistério, porque a gente sabe que professor, para se aposentar com esses 5 anos antes, tem que comprovar 30 anos de magistério.
tá? Embora hoje se admita também supervisão e diretoria mais de escola, quando a origem da pessoa é professor, né? Nem universitário, nem curso de língua, nem cursos livres, nem cursinho de concurso, preparatório, nada disso. Só ensino fundamental e médio, ó. Escola, tá? 10 anos quando se tratar de professora. Porque 5 anos por ser mulher, 5 anos por ser professora. Se aposenta com 25. Que comprova exclusivamente tempo de efetivo exercício, na função de magistério é a mesma coisa, tá? Essa é a bonita fórmula do fator previdenciário. Professora, você acha que vai cair essa fórmula dessa forma? Nunca vi cair. Mas o que é que eles podem pedir e devem pedir se forem falar de fator previdenciário? Você tem que saber o que compõe o fator previdenciário, o que influencia no fator previdenciário, que é a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. Então isso é analisado na data de entrada do requerimento. Quando você dá a entrada no pedido de aposentadoria, é visto qual é a sua idade e a partir daí se calcula o fator e a sua expectativa de sobrevida. Por isso que também eu digo, se você completou o tempo de se aposentar, sempre dou esse conselho. Sempre me convidam para dar entrevista na rádio no mês de dezembro. E eu sempre digo, se você quer se aposentar e se você já tem tempo, se aposente em dezembro. Por quê? Porque normalmente o IBGE, em janeiro, atualiza a sua tábua de mortalidade e sobrevida e você vai dar entrada no requerimento já com base na nova. E a expectativa de sobrevida do brasileiro não tem diminuído há muitos anos, só tem aumentado, né? Então a chance de diminuir é muito pequena. Tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, então também você calcula na data de entrada, sempre a data de entrada do requerimento, a data que você fez o pedido, é a data base para calcular a sua idade, a data base para calcular seu tempo de contribuição, é o que ele chama aqui de momento de aposentadoria, é a data de entrada do requerimento. Óbvio que nós vamos ver que o momento da aposentadoria pode ser anterior à data de entrada do requerimento e aí vai ser analisada essa data anterior. Por exemplo, no caso de segurado empregado, até 90 dias da data em que você se afastou do emprego, a aposentadoria pode retroagir, tá? A gente vai ver isso benefício por benefício. Idade no momento da aposentadoria e a alíquota de contribuição correspondente a 0,31. Não me perguntem, isso aqui é uma fórmula matemática. Essa alíquota é utilizada pelos matemáticos na hora que criaram a expressão. É de uma forma de fazer a equação funcionar matematicamente, tá? É, normalmente com conceito, porque você vai preencher apenas a fórmula. Exatamente. Quem calcula isso aqui normalmente é o computador. Mas mesmo que você precise utilizar uma calculadora, você consegue. Porque você vai preencher aqui. Vai colocar o tempo de contribuição multiplicado por 0,31 dividido pela expectativa de vida que já diz lá. 71, 72, 74. Vezes, aí abre aqui todo mundo estudou a equação na escola. Mais, aí aqui a idade da pessoa, mais o tempo de serviço, vezes o 0,31 dividido por 100. Verdade! E olha que eu copiei aqui da lei, viu? Então não sei se é a própria lei que veio aí sem um colchete. Tá? Será que é omissão na norma? É possível, né? Se quem tiver com a lei aí, dá uma olhadinha. Se fui eu que na hora de copiar, perdi o colchete. Tem, né? Eu que na hora que copiei, perdi o colchete. Larguei ele lá. Artigo 29C. O segurado que preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator, foi aquilo que eu falei, outra inovação, tá? A inclusão aqui desse artigo 29C. No cálculo da sua aposentadoria, quando o total resultante da soma da sua idade e do seu tempo de contribuição, incluídas as frações. Que frações? Se você tem 58 anos e 10 meses de tempo de serviço, essa fração de 10 meses será utilizada matematicamente como 58, o percentual correspondente, tá? Na data de requerimento da aposentadoria for, 2 pontos. Igual ou superior a 90, eu falei 90, 95 pontos, se homem. Observar o tipo mínimo de contribuição de 35 anos. E igual ou superior a 85 pontos, se mulher. Observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Vamos esclarecer duas coisas aqui. Muita gente achou que com essa criação de 85 pontos mulher e 95 pontos homem,
A aposentadoria por tempo de contribuição tinha ou aumentado o tempo ou diminuído o tempo. O tempo continua sendo o mesmo. Mulher só se aposenta com 30, homem só se aposenta com 35, independentemente da idade. Não há requisito etário para aposentadoria por tempo de contribuição. O requisito etário, ou seja, requisito de idade, o requisito etário da aposentadoria por tempo de contribuição é exclusiva da proporcional, que vamos falar um pouco. Mas para a aposentadoria integral, que é a que praticamente a proporcional já acabou, porque o pedágio tá tão alto que não, já passou dos 5 anos, aí já vai falar um pouco mais disso. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem como requisito 30 e 35. O que está falando aqui é de retirar o fator. Retirar o fator. Ou seja, a aposentadoria por tempo de contribuição pode ou não ter fator. Até ano passado era obrigatório, porém, a partir do ano passado, com essa mudança, deixou de ser obrigatório, desde que o segurado, somando o tempo que ele tem com a idade, dê 85 homem, mulher 95 homem. Exemplo, uma mulher que tenha 32 anos de tempo de contribuição, ela precisa ter 53 anos de idade. Se ela tem 32 anos e 11 meses, ela precisa ter 52 anos e 1 mês. Porque conta as frações. Isso é para ela ter direito a se aposentar? Não. Ela já adquiriu o direito a se aposentar com 30. Isso é apenas para ela não aplicar o fator na aposentadoria dela. Que é o que vai reduzir a aposentadoria dela. Que é o que vai diminuir o valor da aposentadoria dela. Que é o que vai fazer o salário de benefício dela fazer assim. Tá? Então essa norma dos 85 e 95 pontos tem relação apenas, exclusivamente, tão somente ao fator previdenciário. É a questão apenas se vai aplicar ou não vai aplicar o fator. Beleza? Para os fins do disposto do caput, que foi isso que a gente leu, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e de idade. Foi o que a gente já falou. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto, ou seja, de 85 vai para 86, de 95 vai para 96, em dezembro de 2018, dezembro de 2020, dezembro de 2022, dezembro de 2024, dezembro de 2026. É uma progressividade. Por que isso, gente? Porque a expectativa de vida vem aumentando progressivamente. Então, essa tabela de 85 pontos e 95 pontos tendia a ficar desatualizada face à tábua de mortalidade. Então, vamos virar chinesa. É fato que a gente vai virar chineses. Vamos virar chineses, todos nós. Japoneses mais do que chineses. Em 2026, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, 5. Se ainda existir essa norma, né? Porque a legislação previdenciária muda tanto que é capaz de não nem existir daqui a 5 anos. Bom, para a aplicação do disposto no caput no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora, que comprovar exclusivamente o tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, será de, respectivamente, 35 anos e serão acrescidos 5 pontos a soma de idade com o tempo de contribuição. Toda vez que eles falam de professor, eles têm que repetir todos os requisitos do professor, né? Desde que comprove, tererê, tererê. Bastava assim, do professor do artigo previsto no artigo tal, resolvia, né? Mas eles preferem repetir. Vale, é a mesma coisa da questão de cálculo do fator. A legislação não pode dar com a mão e tirar com a outra, concorda? Então você não pode cobrar que o professor tem 85, a professora tem 85, apenas com 25. Porque se você, observe, se você cobra que uma professora tenha 85 pontos, quando ela pode se aposentar com 25 anos, você está exigindo dela uma idade de 60, que é incompatível, já que a outra pessoa se aposenta com 30 e só precisa ter 55. É a mesma coisa. Não, segurado especial é regime de economia familiar, não confunda. Inclusive, quando a gente estudou segurado, eu botei não confunda, não confunda. Segurado especial é a pessoa que trabalha com a sua família em regime de economia familiar. Empregado. Empregado, quem tem direito à aposentadoria especial é o segurado empregado ou avulso. O empregado e o avulso, eles vão ter direito a se aposentar com 15, 25, mas aposentadoria especial, 15, 20, 25. Mas tem fator na aposentadoria especial? A gente acabou de ver, não tem. Então isso aqui não aplica a aposentadoria especial.
Porque isso aqui só se aplica quando a gente está falando de fator. A gente só está falando de fator. Isso aqui só se aplica a quê? A aposentadoria por tempo de contribuição. Porque na aposentadoria por idade, o fator sendo negativo vai ser fora mesmo. Isso aqui só diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição. A gente está falando de aplicação do fator na aposentadoria por tempo. Na aposentadoria especial já não tem fator, então para que questão de idade? Eu tenho um cliente que está prestes a se aposentar, a sentença foi procedente em parte, mas a gente não conseguiu ainda todo, mas eu fiz os embargos que eu acho que vai dar certo. Ele vai se aposentar com 45 anos. 100%. 100% é o coeficiente. E qual vai ser o valor do benefício dele? 80% dos maiores salários de contribuição dele. Ele contribui sempre no teto, porque ele trabalhava embaixo da mina de carvão da Vale do Rio Doce. Não, Vale do Rio Doce é empresa mista, sociedade de economia mista. Quer dizer, hoje é privatizada. Era sociedade de economia mista quando ele entrou, hoje é privatizada. Não tem regime próprio, não. Nenhuma sociedade de economia mista tem regime próprio. É regime geral. É regime geral. Aí, na verdade, isso não interessa na aposentadoria do INSS. O que eu quero dizer é que a atividade dele era de 15 anos. Ele entrou na Vale com 30 e vai se aposentar com 45, 100%. Diga. Não, nós vimos aqui, ó. Voltar rapidinho. O salário de benefício consiste aposentadoria por tempo de contribuição e idade. 80% dos maiores salários vezes fator. Aposentadoria por invalidez, auxílio doença, aposentadoria especial, ó ela aqui. E auxílio acidente, 80% dos maiores salários. Ou seja, sem fator. Foi isso que eu brinquei com vocês, que eu disse que os clientes chegou lá. Esse fator! Aí quando eu olho a aposentadoria especial, já tive também alguns. Meu senhor, não teve fator. O senhor tá reclamando de outra coisa, mas do fator não é. É que todo mundo culpa o fator. O fator é culpado de tudo. Né? Bom. Então, professor e professora, gente, a mesma coisa. Ficticiamente, na hora de calcular a soma de idade mais tempo de contribuição, você vai somar 5 anos para homem, 10 anos para professora. Certo? Mesma coisa. Né? Não, 5 pontos, né? 5 pontos para dar 85, 5 pontos para dar 90. 10 pontos é no caso do fator. 5 pontos, 10, vamos lá, que até eu, agora não é que eu me confundi, é que eu tô com medo de eu ter confundido vocês com a minha loucura. Na hora de calcular o fator da professora, você soma, na hora de ver o percentual do fator, soma quantos anos? 10. E do professor? 5. E na hora de ver quantos pontos estão preenchendo? 5. Porque a mulher já tem 85 ao invés de ser 90. Tá? O segurado que alcançar o requisito etário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria, será assegurado o direito à opção com aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos desse artigo. O que é isso aqui, gente? É direito adquirido ao melhor benefício, artigo 122 da Lei 8.213. Ah, mas isso aqui está escrito no artigo 122? Não, isso aqui está escrito no artigo 29. O que eu estou querendo dizer é que o artigo 122, ele diz o seguinte: fica garantido, não é nessas exatas palavras, né? O segurado, o direito adquirido ao benefício mais vantajoso na data em que preencheu os requisitos. Então você não pode ser penalizado porque não quis se aposentar. Você não pode ser penalizado por não estar recebendo. Ao contrário, você deveria necessariamente lhe agradecer, concorda? Então, se você já preencheu os 85 pontos mulher ou preencheu os 95 pontos homem e não quer se aposentar, vai saber por que não quer se aposentar. Às vezes porque você acha que a empresa vai lhe despedir e você não quer sair. Então, você garante o direito à pontuação da data que você preencheu os requisitos. Então, aquela tabelinha que reajustou não vai se aplicar a você. Por quê? Porque antes de 2018 você já tinha preenchido os 85 pontos. Tá? Se você vier a preencher os 85 pontos em 2018, aí vai se aplicar. Em 2019, porque é 31 de dezembro. Aí vai se aplicar o quê? 86 e não 85. Porém, se você, na data que você adquiriu, estava em vigor 85, vai se aplicar a você 85, ainda que você venha pedir o benefício em 2026. Para você vai ser sempre 85. Tá? Renda mensal inicial. Renda mensal inicial. Conhecida
carinhosamente como RMI. O que é a renda mensal inicial? É a parte boa da história. É quanto você vai receber. A RMI é o valor inicial do benefício. É o primeiro mês de pagamento. É o valor que dá o start do benefício. É o que pode se chamar de valor de benefício. Porque o salário de benefício tem esse nome salário de benefício, mas ainda não é o valor do benefício. O salário de benefício é só a média das suas contribuições, vezes fator não, dependendo do benefício que você tenha. Porém, depois disso, o benefício ainda pode ser diminuído. Mais diminuído. Com o quê? Coeficiente. Cada benefício tem o seu coeficiente. E o coeficiente é aplicado ao salário de benefício. Exemplos, o auxílio-doença tem um coeficiente? Tem. De quanto? 91%. Então, você vai fazer a média dos 80% mais o salário e você vai chegar no salário de benefício. E para você chegar na renda mensal inicial, você tem que fazer o quê? Multiplicar esse valor por 91%, o coeficiente. O auxílio-acidente tem um coeficiente de 50%. Então, você vai calcular os 80% maiores salários de benefício, dos 80% maiores salário de contribuição, chegar no salário de benefício, e esse valor do salário de benefício vai ser multiplicado por 50%. Ok? Então, a renda mensal inicial de um benefício corresponde ao salário de benefício vezes coeficiente de cálculo, que é sempre um percentual. A gente vai ver em cada benefício. Mas, na verdade, são poucos. É mais auxílio-doença que eu falei e auxílio-acidente, porque os outros todos são 100%. Exceto a aposentadoria proporcional, que a gente vai falar rapidamente. Mas a aposentadoria especial é 100, a aposentadoria por invalidez é 100. Pensão queriam diminuir, mas ficou 100. Né? Era para ser 50, caiu, é 100. Tá? Bom. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição devidas, ainda que não recolhidos pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observar o disposto no parágrafo 5º. Isso aqui é a repetição daquela questão do que é o salário de contribuição para o doméstico. Isso aqui a gente já viu. Para o segurado empregado, inclusive doméstico, a gente já viu a repetição, tá? E para o segurado empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, o valor mensal do auxílio-acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria. Isso aqui só está dizendo que o auxílio-acidente ingressa no salário de contribuição. Nós já sabemos disso, porque a gente já falou na aula passada e hoje. O valor do auxílio-acidente mensal é salário de contribuição para o cálculo do salário de benefício. Certo? É porque isso aqui está previsto na parte de renda mensal inicial, embora diga respeito a salário de benefício. Para os demais segurados, os salários de contribuição referente aos meses de contribuição efetivamente recolhidos. Nós sabemos que o segurado empregado só precisa provar o quê? Que recebeu da empresa X. Ele não precisa provar que a empresa efetuou o recolhimento da contribuição previdenciária referente a X. O empregado prova o seu salário com o quê? Com contra-cheques, com extrato de FGTS, com rescisão de contrato de trabalho, com relação de salário de contribuição. Os trabalhadores avulsos provam com um documento chamado movimentação de mão de obra avulsa, né? Que é um resumo do que ele recebia. Bom, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação da prova do salário de contribuição. Vocês vão ver que a lei é engraçadíssima. Para não dizer outro nome, né? Aí tem que chamar de engraçado. Porque é assim. Se a empresa, você é empregado, você não tem como provar seus salários, vai ser considerado o quê? Mínimo, é o que está dizendo aqui. Ou seja, vamos imaginar que a empresa não tem recolhido nada. Você vai se aposentar, chegar lá no CNIS, vai ter alguma coisa? Não vai ter nada, porque o CNIS vai ser o quê? O cruzamento das informações que a empresa remete nas guias de recolhimento, né? GFIP, etc. São as guias de informações sociais, tá? Não tem nada lá. Você vai perder esse tempo de contribuição? Nós já vimos que não. Você basta o quê? Comprovar o vínculo. Mas vamos imaginar que você só tem como comprovar o vínculo, não tem como comprovar o salário. Vamos imaginar que você não tem seus contra-cheques. E aí você não tem como comprovar mês a mês quanto você recebeu. E aí considera mínimo.
Vamos ver o oposto. Vamos imaginar que chega a fiscalização na Receita na empresa. E a empresa não tenha como comprovar os salários que pagava aos empregados. Ela sonegou a contribuição previdenciária, chegou lá um auditor e não achou os contra-cheques, as relações. Qual é o valor que a Receita considera? É mínimo? Máximo. Qual é o maior salário da mesma função na empresa? Não tem da mesma função, só tinha ele nessa função. Qual é o maior salário da empresa? É o oposto. Esse é o que vai ser considerado. É o oposto. Para efeito de cobrança, é o máximo. Para efeito de pagamento, é o mínimo. Vocês vão ver isso lá quando a gente estudar custeio, tá? Que é as 3 aulas. Então, Mas o que a gente precisa saber agora, nesse momento? Se você não consegue provar seu salário de contribuição, será utilizado o mínimo, se eles não tiverem no CNIS. Porque se eles estiverem no CNIS, o que vai ser utilizado? O que está no CNIS. Porque nós já vimos que o INSS utiliza os salários de contribuição que estão no CNIS. Ok? Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições, será concedido o benefício em valor mínimo. Isso aqui ainda existe? Não! Hoje, o doméstico aplica-se a mesma coisa daqui de cima. O doméstico precisa provar recolhimento de contribuição previdenciária? Não! Não! O doméstico não precisa provar recolhimento de contribuição previdenciária. Ele só precisa provar o quê? O valor que ele recebia. É igual aqui em cima. Se ele conseguir provar que ele recebia mais do que um salário mínimo, ele vai receber o valor que ele recebia, a média com base no salário dele. Se ele não conseguir provar, vai ser o quê? Mínimo. Tá? Isso aqui era antes. É que a professora tem que se passar em alguma coisa na gente, porque mudou coisa demais. Eu li todos os slides, mas uma coisa só se passa. Na verdade, não você pode riscar. Mas é bom vocês saberem o que existia e o que existe. Antigamente, quando eu digo antigamente, gente, não é no século passado não, é maio. Maio do ano passado. Maio do ano passado. O empregado doméstico tinha que comprovar o recolhimento. Se ele não comprovasse o recolhimento, ia ser no valor mínimo. Hoje, o empregado doméstico não tem mais que provar o recolhimento. Ele só tem que provar que ele recebeu aquele salário. Entendeu? Por quê? Porque houve uma equiparação de direitos entre o segurado empregado comum e o segurado empregado doméstico. É devido ao abono anual ao segurado dependente da Previdência Social, que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Abono anual conhecido como 13º salário. O abono anual será calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo como base o valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro de cada ano. Hoje em dia, através de uma portaria, o INSS efetua esse pagamento com uma antecipação no mês de agosto e o pagamento, agosto que paga em setembro, né? Referente à competência de agosto, paga em setembro. E paga a segunda parcela no mês de dezembro. Mais ou menos como acontece com os trabalhadores que recebem em novembro e dezembro, não é isso? Os trabalhadores recebem uma parte em novembro, mas no caso dos aposentados é em agosto. Tá? Inclusive, esse ano com a crise, tinha dito que não ia ser emitida essa portaria, que ia ser revogada e tal, mas não aconteceu. Foi adiantado o 13º. Bom. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, nós já vimos isso. O benefício com renda mensal superior a um salário mínimo tem o seu pagamento do dia 1º ao 5º útil do mês subsequente ao da sua competência. Já benefício com renda inferior até um salário mínimo. Benefício inferior, lembra do auxílio-acidente, gente, pode ter benefício inferior. Pagamento entre o 5º dia útil antes do final do mês da competência e o 5º dia útil do mês subsequente. Então, quem recebe menos, recebe antes. Quem recebe menos, recebe antes. Quem recebe mais, recebe depois, tá? Ok? Vocês perceberam que em renda mensal inicial, salário de benefício, fator previdenciário é interessante, mas não é grande, é pequeno.
pequeno. Tem informações importantes, mas é pequeno. Se vocês me perguntarem o que é que eu acho que vai cair, eu acho que vai cair a questão do fator da pontuação, porque foi uma mudança importante. Eu acho que isso pode vir misturado com o tipo de benefício que incide fator, né? E para você saber o que é que incide fator e o que é que não incide fator. E também pode cair algo relativo a salário de contribuição de doméstico, em termos de novidades, tá?